Não dá nem pra acreditar, mas esse dia finalmente chegou! Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV e bem-vindos a um veredito que eu estava muito ansiosa para fazer, que é nada mais, nada menos do que De Sangue Cinzas, da Jennifer Allen Ametrophy, uma autora que eu sou muito apaixonada e há muito tempo. Todo mundo sabe aí que eu sou cadelinha de Sagalux, até que eu me lembre, desde que eu me entendo por gente. E a verdade é que eu estava muito ansiosa para ler esse livro, mas eu estava super esperando o momento certo para ler. De Sangue Cinzas é uma fantasia adulta, com muito romance, do jeito que todo mundo gosta. E a Jennifer Allen Ametrophy é uma autora que eu já sou fã há muito tempo, então quando saiu From Blood and Ash, tudo que eu conhecia dela era apenas Saga Lux, alguns romances também que ela tinha lançado New Adult. Ela é uma autora muito versátil, então quando ela se jogou de vez na fantasia romântica, que tá super comercial, que tá todo mundo super lendo, né, e amando demais, eu tava super esperando algo que fosse bombar dela, e isso aconteceu. Em março de 2020, dia 29 de março de 2020, ela lançava From Blood and Ash, né? E é uma história que, lendo agradecimentos, a gente percebe que é algo que ela queria fazer há muito tempo e que ela não tinha muito coragem, e que foi, assim, um sucesso, né? Foi o que levou ela para um nível totalmente novo. Então, quando chega aqui no Brasil, e ele chegou no final do ano de 2021, eu corri pra comprar, né, gente? Mas depois daquele medo de ficar na correria e não conseguir apreciar a leitura como eu queria, eu acabei escolhendo pra ser a minha primeira leitura de 2022. E aí eu fiquei gripada no início de janeiro, fiquei muito tempo ruim, e aí eu não conseguia ler. Aí eu entrei numa ressaca literária e peguei De Sangue Cinzas pra me livrar dessa ressaca de vez. E deu super certo. Eu comecei a ler mais ou menos no dia 16, e aí no dia 20 eu já tinha terminado, e do dia 20 ao dia 30 eu li outros 4 livros. Então, assim, gente, foi muito incrível, muito fantástico. Agora eu vou falar um pouco sobre essa história. Não espere uma passada de pano em tudo aqui. Eu acredito que tem muita coisa a ser falada sobre esse livro. Também as intenções que a autora tem e a assinatura que ela deixou para um livro, uma introdução de uma série de 4 e 5 livros. Tudo que eu tenho sobre From Blood and Ash são esses livros da série, e a gente sabe que a sequência, que é o Churrascão, que é o Carne e Fogo, sai no primeiro semestre do ano que vem, e que ano que vem também sai o terceiro livro. Mas eu ainda não tenho certeza até o momento se a série já tá finalizada, gente. Se alguém já souber, coloca aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. Antes de mais nada, link para From Blood and Ash vai ficar aqui embaixo, que eu vou ficar chamando de Sangue Cinzas, porque afinal brasileira eu sou. E eu também leio a leitura nata aí, que lê em português. O link vai ficar aqui embaixo, vocês podem adquirir os livros tanto no Submarino, na Amazon ou na Americanas pelos meus links. Eu tenho links comissionados das 3 lojas. Claro, a gente me segue nas redes sociais. Eu sou Kabuki TV em todas elas, em lives na Twitch de segunda a sexta. Me segue no TikTok e no Instagram, que tem muito conteúdo literário por lá. E eu espero vocês pra gente ler juntos, continuar conversando. No Discord, que é o Kabuki Verso, a gente tem um servidor que reúne muitos canais diferentes pra gente reunir kabuqueiros e se divertir por lá. É uma verdadeira zona de entretenimento pra kabuqueiro, então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês entrarem também. Vocês podem entrar tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Então bora começar. De Sangue Cinzas, ele vai contar um mundo ali que a gente não sabe exatamente do que ele é. A sinopse, eu tenho até depois de ter lido o livro, eu tô dando uma torcida de nariz na sinopse, tanto a gringa quanto a brasileira, que são iguais. Eu acredito que a sinopse não vende bem a história e a estrutura narrativa desse livro. Fica parecendo assim que tem magia, mas ninguém entendeu a magia, se tem magia ou não, o que é esse negócio de acender, por que ela é donzela, eu não entendi nada, o que significa isso, e aí a gente fica perdido. E realmente, a fantasia se passa em outro mundo, e a gente só sabe duas coisas, que o nosso casal principal, que é a protagonista, é a Poppy e o Hawk. A Poppy, ela é a donzela, e a gente não sabe o que significa necessariamente esse sentido na palavra, né? No significado mais atemporal, é a história de uma menina virgem, mas não é só sobre isso. E a gente tem o Hawk, que ele é um guardião, e ele meio que vai se tornar o guardião dela em algum momento, até que as coisas comecem a se desenrolar ali entre os dois. No entanto, a história não é só sobre isso. De Sangue Cinzas, ele vai falar sobre fanatismo religioso. Já vou começar com a parte difícil. É um livro sobre fanatismo religioso, sobre manipulação mental e social, e ele é totalmente focado nisso, assim. É um mundo onde todas as pessoas nobres, a elite desse mundo, ela utiliza da fé, da ingenuidade e das poucas condições das famílias, dos camponeses, da galera mais pobre, para poder
apenas conquistar os seus próprios interesses e defender aquilo que tem de mais precioso, que é a sua própria força e que é a sua própria magia. E aí a gente tem a Poppy, que tá no meio de tudo isso. Ela não tá nem em um lugar e nem em outro. A família dela era uma família extremamente comum, até onde a gente sabe, e ela agora é a escolhida dos deuses, onde ela é uma espécie de abençoada, que ela tem um dom, e que por conta disso, aos 8 anos ali, ela se torna a donzela. Uma jovem que vai se andar vestida de véu, ela vai andar por aí, ninguém vai nunca conhecer o rosto dela, ela não pode ser tocada, ela só anda de branco, e tudo isso para poder determiná-la como alguém que, quando ascender, vai se tornar uma bênção tanto para os deuses como vai fortalecer o seu povo, que é o povo, os ascendidos. E a gente entende que nesse mundo a gente tem um outro lado da colina, né? Atravessando a colina a gente tem os descendidos. Os descendidos é um povo inimigo que utiliza a magia dos deuses de uma forma super desrespeitosa, é quase que uma blasfêmia tudo que eles fazem em relação à magia, e que tem esse cara que é o Senhor das Trevas que controla tudo isso no mundo dos descendidos, onde na colina existe uma espécie de fronte de guerra entre esse povo. Afinal, os descendidos de vez em quando eles estão sempre invadindo a colina, entrando nos territórios de ascendidos e fazendo uma ruaça, uma leve bagunça. Eles chegam, matam umas peçanhas e vai embora. E aí a gente tem esse medo que a donzela vive, né? Onde ela precisa ascender, ela precisa ser abençoada, ela precisa receber o dom, ela é escolhida e ela tem que exercer esse papel. E aí ela vive praticamente que a vida inteira para isso. Ela é treinada por sacerdotisas. Só que é muito estranho para mim, porque a Poppy, ela é abusada mentalmente, abusada fisicamente, ela é assediada pelo duque sendo a donzela, ela é maltratada pelas sacerdotisas, o sacerdote do rei sendo a donzela. Então cadê essa honra e essa preciosidade toda que eles falam pro povo que ela tem, que eles mesmos não lidam com ela? Então tem alguma coisa que não tá encaixando. Desde o início do livro eu fico questionando tudo que eu leio. E a Jennifer Lametroff, ela tem uma assinatura. Qual é a assinatura dela? Quando ela escreve séries de fantasia, o primeiro livro ela vai deixar um monte de pergunta, não vai responder nada, não vai trazer todas as perguntas, na verdade, relevantes. Ela vai dar uma introduçãozinha e vai focar muito no relacionamento dos dois personagens centrais, até que nos próximos livros ela vai revelando mais do mundo. E era exatamente o que eu esperava disso, até porque um pouquinho do que eu já tinha lido sobre De Sangue e Cinzas é que ele era um livro que não entregava muita coisa e que deixava as pessoas muito ansiosas pela sequência. E aí, quando a gente vê a Poppy nesse lugar onde ela não tem escolha e ela também não é bem tratada, não tem nenhum benefício, não tem nada de bom em relação a ser donzela de fato, ela acaba resolvendo crescer e quebrando algumas regrinhas, né? A primeira delas é que a gente tem um guardião dela aqui, que não é exatamente um guarda, ele é uma espécie de capitão que faz a guarda pessoal dela e que também sempre a instruiu, sempre ajudou ela nos treinamentos físicos. Eles inclusive quebram algumas regras onde ela é proibida de exercer armas, ela não pode ter lâmina, ela não pode saber lutar fisicamente, mas ele mesmo assim insiste em ficar ensinando a se defender bem, até porque se é donzela nesse mundo, é uma função e um papel muito perigoso. Você tá num lugar onde você tá em constante perigo, afinal qualquer descendido pode ter um plano pra matá-la, então ele meio que faz uma zona de escape dentro da mente e da vida dela, que é criar esse plano de defesa. Então a Poppy é uma espécie de, eu vou chamar de a garota que sabe se defender e que é badass e que sabe fazer tudo, assim. Mesmo no papel de ser uma garota tão frágil e tão intocada assim. E a gente vai falar agora do Hawke, que é o personagem central aqui junto com ela, que me traz muitos pontos de interrogação e de exclamação também. Afinal, a gente tem aqui o papel do Hawke como um guardião que vai cuidar da Poppy. Ele traz esse papel inicial como alguém que é o melhor guarda que acabou de chegar e que ele, na verdade, tá ali pra resolver todos os problemas de insegurança e de medo que ela tinha em relação àquele lugar, sabe? Ele é o cara que vai fazer de tudo pra deixá-la segura. Só que a parte interessante é que a Poppy e o Hawke, eles já tinham se encontrado antes. Logo no primeiro capítulo, já apresentando pra vocês aqui, o livro começa na Pérola Vermelha. Pérola Vermelha é uma espécie de inferninho, aqueles barzinhos, boates adultos, onde os caras vão pra encontrar prazer, pra poder jogar, esse tipo de coisa. E ela vai um dia mascarada e acaba esbarrando nele. E aí ela meio que foge, assim, e desde então nunca mais se viram. E aí o Hawke é esse cara que chega agora, encontra a Poppy, e a Poppy
fica desesperada, porque é ele, mas ele não sabe que é ela, porque ela tava mascarada, ela fica desesperada e fica fingindo ali uma coisa de nunca te vi, quem é você, nunca na vida no Brasil, esse tipo de coisa. E é interessante ver essa relação da Poppy com esse medo que ela tem de ser descoberta. Meu Deus, o que ele vai fazer quando ele me vê? Será que ele vai sair me denunciando pra alguém? E aí a gente tem todo os 50, 60% desse livro focando muito no desenrolar desses dois personagens. A gente também tem uma melhor amiga aqui, que é a Tawny. A Tawny é uma personagem que a gente não vê muito, assim, ela aparece de vez em quando, mas ela é a principal amiga e ponto de confiança, assim. É uma força feminina na história, ela tem muito esse papel de alguém que tá ali num lugar de controle também, ela também é controlada como qualquer outra mulher, nesse papel de camponesa também, mas ela é uma menina que tá ali meio que tentando ajudar, sabe? E ela fica confusa também com as decisões da Poppy, mas ela nunca deixa de apoiar e ajudar a amiga, sabendo o destino que ela tem pela frente. Então, de Sangue e Cinzas, ele é um livro de romance, eu brinco até que é um acotar, porque ele tem muitas semelhanças ali em relação ao desenvolvimento emocional desses dois personagens. É um enemy to lovers, porque a princípio eles não se dão muito bem, aí depois é uma friend to love, e depois é um love to hate, e é um monte de coisa diferente. Você nunca sabe a que pé esses dois estão, mas o livro é principalmente a parte da fantasia, é sobre essas promessas de magia que a Poppy tem e com quais ela cresceu. E a gente tem que lembrar que esse é um mundo onde o rei, ele é um ascendido, assim como muitos ascendidos. É importante entender que a ascensão tem a ver com uma espécie de maturidade mágica, que poucos são os que nascem com isso, e que existe uma espécie de sistema religioso que os deuses exerceram e que agora a elite controla para que continue acontecendo. Tem os rituais que entregam crianças, os terceiros, né, os segundos e terceiros filhos, os bebezinhos que vão se tornar uma espécie de servos na igreja, que vão ajudar e auxiliar os ascendidos. Os ascendidos são uma espécie de pessoas que elas não andam durante o dia, porque os deuses não andam sob o sol, então eles caminham apenas à noite. Eles são pessoas que nunca envelhecem, eles têm uma espécie de imortalidade, a magia que deixa eles fortes demais. E a gente sabe que esse povo da Poppy tem essa espécie de grande divisão, assim, é uma desigualdade absoluta, e a gente vê histórias e situações que são muito problemáticas nesse sistema. E a Poppy, ela como uma personagem que exerce um papel super importante no meio dele, questiona ele o tempo todo. Só que ela, como donzela, não pode questionar nada. Então ela fica nesse lugar muito fora dela. Ela não entende, ela não consegue lidar com isso. Ela não sabe nem se vai conseguir bancar esse compromisso, essa honra de viver como uma donzela eternamente. E assim, além de uma menina virgem, além de uma menina jovem, além de uma menina tocada, uma menina instruída e controlada mentalmente e psicologicamente também, a gente sabe que com esses maus tratos que elas recebem, tá tudo muito injusto. Então eu começo a questionar tudo que eles falam. Eu começo a questionar o ritual, eu começo a questionar o que os deuses querem pra esse povo, se isso tá certo ou não, se os bebês precisam ser entregues muito jovens, tão jovens assim pros templos. E eu comecei a questionar tudo. E é muito legal, é muito envolvente. Essa parte, ela ocupa demais a gente, ela distrai a gente durante toda a leitura. Você fica preocupado demais com o desenvolvimento dessa fantasia. O que realmente a Poppy veio pra fazer. E realmente a gente não entende até então. Agora, gente, uma coisa que eu vou falar é que por mais que eu achei esse livro muito bom, eu acho que ele começa muito morno, como muita gente falou, ali com 10, 20%, eu não entendi exatamente. Tem realmente uma cena muito boa, com 5% do livro, mas depois ele dá uma mornada e vai empurrando assim por um tempinho. Mas eu não tava com muita expectativa no quão emocionante seria esse livro, justamente porque é um livro introdutório, ele é um livro de fantasia, então eu diminuo a minha peixeira na hora de avaliar esse livro, porque ele tem um peso diferente, ele é muito introdutório, e nesse processo todo, você vê que a Jennifer Armentrout tá o tempo todo se esforçando para desenvolver um mundo, ao mesmo tempo em que ela vai focando demais nesse personagem e nesse casal central. Ela vai falar bastante de personagens secundários, mas às vezes ela corre de novo para todos os problemas centrais da Poppy e do Hawke, porque ela tem medo demais de entregar tanta coisa, assim. A sensação que eu tinha é que a Jennifer tava se segurando, assim. Ela tava segurando porque ela tinha uma coisa muito boa para entregar no final. E dito e feito, gente. O final, ele entrega tudo. Eu vou ser sincera pra vocês. A grande bomba desse livro eu adivinhei. Com 60% do livro eu já tinha certeza que era aquilo. Embora a história ainda não tivesse dado muitas caras de que era realmente aquilo. Eu entendi, porque é muito fácil, assim. Você vai determinando que... é óbvio que tem os clichês da fantasia romântica, né? Que já estão muito bem infiltrados na nossa cabeça. Então a gente vai criando teorias. E se for assim? E todos os meus e se's estavam certos. Então no final me surpreendeu, óbvio. Eu só não esperava a forma como ia acontecer. Mas algumas respostas eu já tinha na mão. No entanto, esse não deixou de ser um livro 5 estrelas pra mim. A Jennifer, ela tem uma boa
escrita, ela tem um excelente desenvolvimento de personagem mesmo, ela foca bastante no desenvolvimento da Poppy, então ela é uma menina que a gente começa a ler muito bem, de 50% pra lá, a gente começa a conhecer intimamente as suas emoções e os seus medos, é bem fácil ler a Poppy, ela é bem desenvolvida, e o Hawke também, é um personagem que embora tenha seus mistérios, ele é um guarda que tem uma história difícil, que teve muita perda, perdeu o pai, perdeu todo mundo, ele é muito bom em tudo que ele faz, ele sabe matar, ele é um bom guarda, ainda assim ele é um cara que entrega muita coisa pra gente, então ele acaba, esse relacionamento, essa brincadeira toda do enemy to love, do friend to love, do hate to love, tudo isso vai distraindo, envolvendo e prendendo bastante a gente. Então eu acabei dando 5 estrelas. Eu vou já adiantar que eu favoritei. Por conta do final, gente, não adianta. Depois de 60%, o livro é desesperador e você fica, não, por que tá indo por aí? Eu não tô entendendo, não era assim que eu esperava que ia acontecer. E aí, conforme ele ia desenvolvendo, eu entendi que ele tava ampliando o seu mundo bem no finalzinho. A Jennifer, ela esperou mais um pouquinho, focou mais em algumas questões mais pessoais e foi começando a entregar o mundo com 70% pra gente. E assim, dos 90 pra lá, o livro todinho já é um plus. É algo que não precisava estar acontecendo nesse livro. Mas eu gostei bastante que ela tenha entregado isso no final e era importante pra esse livro ser favoritado. Valeu muito a pena. Então assim, gente, pra gostar de Sangue e Cinzas, tem que ter sido fã de alguns livrinhos de fantasia com romance. Sarah J. Maas é o mínimo. Então, a Jennifer, ela é completamente uma autora de romance e que vai colocar magia, universos sombrios e fantásticos na equação. Não pensem que é um livro de fantasia. Ele é um livro romântico que tem muita magia, se engloba na fantasia, mas o foco dele é romance. Ok? Agora eu vou começar a partir com spoilers, porque eu tenho muita necessidade de contar muita coisa detalhada pra vocês. Mas se você ainda não leu de Sangue e Cinzas, eu não recomendo que você assista. Termina o livro e depois volta aqui pra conversar com a gente sobre isso, porque é importante que você viva uma experiência como eu vivi, pra poder a gente discutir sobre isso depois. Então volta aqui depois e a gente continua falando. Eu agradeço demais você por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esquece de compartilhar, dar joinha, comentar com seus amigos sobre esse vídeo. Conta pra alguém que já leu ou quem sabe que vá gostar de Sangue e Cinzas pra poder assistir o vídeo do Kabuki TV. E eu espero vocês pro próximo vídeo. Beijinho pra vocês. Voltei pra parte com spoiler, já tava cansada de segurar esse livro que eu li no Kindle. Nem marquei ainda, gente, a preguiça imperou. Mas vamos falar sobre esse mundo que é um Acotar com vampiros. Eu sempre quis falar sobre isso. Eu queria muito ter falado isso na parte sem spoiler, mas não dá. Eu cheguei a falar pra algumas amigas e falei em alguns lugares, porque haviam pessoas que não estavam muito animadas. Eu falei, não, mas vai ler, porque é um Acotar com vampiro. E a pessoa se animava. Mas não existe uma forma muito fácil de revelar isso sem que seja um spoiler. O grande segredo da construção da magia de Sangue e Cinzas é você não saber o que realmente a magia é. Esse livro 1, ele funciona pra você entender o mundo, a magia, só no livro 2 de fato. Mas eu sempre determinei algumas coisas muito importantes que realmente estavam apontando para esse mundo vampiresco. O primeiro deles é que os ascendidos, eles não andam sob o sol, então eu entendi que se eles estavam andando somente na escuridão, que precisavam de crianças no templo, eu comecei a entender que essas criaturas e que a magia, ela tinha muito a ver com sangue, com esse tipo de coisa. Eu não sabia o que era sobre vampiros, então isso me surpreendeu. A outra coisa é o Senhor das Trevas. O Senhor das Trevas, eu sabia que ele era um personagem que a gente ia encarar logo no primeiro livro e que a gente ia descobrir quem é, porque ele é um personagem que é de grande poder. E conforme a gente vai construindo uma versão sobre o sistema político, o sistema religioso e social que a Poppy está inserida, e eles começam a ter um vilão que é o Senhor das Trevas, eu começo a voltar a minha atenção pro Senhor das Trevas. E assim, conforme as pessoas iam falando do tal Castil, Senhor das Trevas, que é um príncipe, começa assim a florear demais a existência desse macho. Eu falei, tá me cheirando a protagonista. Então, nesse início, quando eu comecei a conhecer mais e aí começou a se falar mais sobre o Senhor das Trevas, eu cheguei a considerar que o Hawke era o Senhor das Trevas. Porque além de ser um personagem principal e muito interessante, super poderoso, ele também tinha seus mistérios, ele tinha muito segredo. A gente sabe que constantemente os descendidos atravessavam a colina para poder invadir os ascendidos, e a gente sabia que tinha essa guerra das duas rainhas que tinha acontecido há muito tempo. E a gente também sabia que o Hawke havia se apaixonado há muito tempo por uma mulher, que ele falou que era há muito tempo. Então eu falei, ele é pelo menos um descendido. Mas eu comecei a falar, não, talvez ele leve e carregue a figura importante de um príncipe
príncipe, então talvez seja o Senhor das Trevas. Então eu entendi muito rápido que o Hawke era o Senhor das Trevas. E pra mim, a história começou a ficar interessante, porque eu queria ver essa verdade sendo revelada. Pra Poppy é muito difícil. Não fica óbvio. Não tem como ligar com B. A parte legal disso é que, lendo todos os ângulos do livro, que narrado pela Poppy, a gente consegue ver que ela não consegue captar. Seria impossível ela determinar que ele é o Senhor das Trevas. A gente julga mais por conta do clichê. A autora não deixa isso claro e não deixa cartadas, assim. Não é tão fácil entender que o Hawke é o Senhor das Trevas, sabe? Ele poderia ser um descendido apenas. Ele poderia ser um descendido poderoso. Ele poderia ser o irmão do Senhor das Trevas. Mas não fica claro que ele realmente é o Senhor das Trevas. Então, por essa parte, eu não achei ruim eu entender por 60% que ele era o Senhor das Trevas, sabe? Porque realmente não tinha como isso acontecer e ser tão óbvio na história, beleza? Outro personagem que eu gostei muito foi o Kieran. Eu não entendia nada quando ele chegou. Eu falei, mano, pra que esse homem apareceu agora, o segundo macho bonitão? Pra quê? Não tinha necessidade mais. O livro já tava na reta final, ali com 70%, quando eles saem do castelo do Duque e estão indo pra capital encontrar o rei. Eu tava começando a achar que eu tava sendo feita de trouxa enganada de novo, porque esse livro me parece que ele tava fácil demais até então. E aí eu comecei se enganando logo no final. Eu gostei muito das cenas hot, eu gostei das cenas de romance, a forma como o Hawke vai acendendo literalmente o fogo na Poppy. Eu gostei dessa parte, eu gostei da forma como ele se impõe, assim, como guarda, mas que entende o local da Poppy como donzela. Então ele estabelece muitos limites na forma como lida com ela, né? Então eu gosto bastante disso também. A Tawny é uma personagem que eu queria muito ter conhecido mais, até porque ela é uma das poucas meninas pretas que realmente toma muito espaço no livro, mas eu tô muito ansiosa pra ver isso nos próximos volumes e quem sabe o retorno dela seria bem interessante. Só que ao pé que a gente tá na história fica bem difícil, já que agora a gente entende que os Ascendidos são os vilões, como a gente tava, né, desenvolvendo esse sentimento de aversão sobre eles, que os Descendidos, na verdade, eles têm uma história que precisam recontar o mundo, que eles estão conseguindo aos poucos angariar Ascendidos, né, como aquele pai daquele bebê que já tinha perdido 2 filhos pra doença do sangue. Essa doença do sangue também tinha me ajudado na teoria de que era uma história sobre vampiro que eu ainda não tava entendendo bem. Eu pensei que no início seria feiticeiros e bruxos, mas não que vampiros. Depois eu fui começando a entender que talvez fazia mais sentido porque eram características da mitologia da magia do vampiro, da criatura. Então depois eu comecei essa doença de sangue. Não, você tem que entregar seu outro filho, e o bebê tem que ir, tem que ser levado, os rituais, esse negócio dela de andar de branco, como se ela nunca tivesse sangue. Essas coisas todas começaram a alimentar a minha cabeça e no final deu muito certo. Só que a gente precisa ver que a Poppy, ela tá num lugar que ela não tá ainda com os Descendidos, né? Ela é uma espécie de, eu vou chamar de a princesa de prata, como no mundo em A Rainha Vermelha, assim, né? Ela me lembra muito, assim, porque ela é de uma espécie de uma elite que causa tormenta e dor nesse mundo, e ela vai ser levada pra linha rebelde, só que ela também não é 100% dessa parte, ela não cresceu, não tem uma cultura e uma visão que consiga realmente estar no mesmo nível da galera rebelde que são os Descendidos. Então, se casar com o Senhor das Trevas talvez seja um bom papel. Eu quero muito ver esse casamento, se ele realmente vai acontecer, né? Me lembrou a Cotá de novo, que a Cotá 2 já começa com um casamento. Eu falei, meu Deus, eu preciso muito ver esse casamento. Eu tava ansiosa pra ver. Eu terminei o livro com muita vontade de ler a sequência, mas eu não leio inglês, o sofrimento da gata. E aí, no final das contas, eu amei a forma como o livro terminou. O livro termina nessa espécie de, será que ela confia nele ou não? É óbvio que eu sabia que ela tinha que confiar, mas é muito difícil, assim, ela realmente estar no lugar dela e confiar no Hawke de novo, depois de saber que ele é o Casteel, que ele é o Senhor das Trevas, rever tudo que ela foi ensinada, que foi entrando na cabeça dela com o passar dos anos. Ele agora tem que falar uma coisa diferente e ela tem que tirar aquela mentira que a vida toda contaram pra ela, a vida toda ela viu, e ter que ver uma coisa diferente agora. Ela tem um irmão que pode ser até um vilão na história futuramente, que pode ser até um inimigo, a gente não sabe. O Ian, ele é um ascendido, ele já tem todo esse poder, ele não consegue andar sobre o sol, o sangue dele, a magia dele corre diferente. Eu quero muito ver a Poppy descendendo, que é o ascendendo contrário, que anda sob o sol. Ela é muito poderosa, ela tem o dom da cura, então eu acredito que ela possa ser uma espécie de rainha ao lado desse Senhor das Trevas. Ela tá pra ser uma grande protagonista de universo de fantasia, dependendo das escolhas que a Jennifer Love Trophy vai trazer agora. Eu tô muito ansiosa pro livro 2, que é esse aqui que eu vou deixar aqui agora, que é o Churrascão. Gente, eu espero muito que as coisas deem certo pro livro 2. Alguns cabuqueiros já leram, falaram que não gostaram tanto, outros cabuqueiros falaram que é muito bom, favoritou, que leu o 2 e o 3 assim. Então eu não sei o que achar. Coloca aqui nos comentários caso você já tenha o livro 2 e 3, lógico, sem nenhum spoiler. Qual foi a experiência, se foi positiva ou negativa pra você? Tô
tô bem ansiosa pro livro 2, eu tô muito na expectativa. Eu acredito que ele vai sair ali mais ou menos no segundo trimestre do ano, entre abril e junho, e eu tô torcendo pra dar super certo, pra ser uma espécie de história que vai funcionar pra mim. Eu gosto muito da escrita da Jennifer, gostei bastante do casal que ela desenvolveu, dessa magia. Eu vi realmente ela reinventando essa coisa toda dos vampiros que estão com tudo, eles estão voltando. Eu li um artigo essa semana que fala exatamente sobre isso, sobre o retorno dos vampiros, além da Tracy Wolfe e da série de famosa agora da Jennifer Harmon-Trophy. Jay Kristoff lançou Empire of the Vampire e a gente tem uma geração de leitores adolescentes novos querendo ler sobre vampiro. Então eu tô bem ansiosa para as próximas sequências. Eu gostei muito das 5 estrelas, como eu falei, eu também favoritei e eu tô muito ansiosa pro que vai acontecer nos próximos, ok? Bem, amores, é isso. Essa é a minha discussão. Vamos deixar mais detalhes pro livro 2 quando ele sair no Brasil e a gente lê e a gente fala mais em detalhes. Eu trago um veredito especial do segundo livro pra vocês, porque eu realmente estou muito apaixonada por esse livro. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você leu o livro e viu todo esse spoiler, coloca aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre tudo isso, sobre o desenvolvimento dessa magia, desse mundo, desses personagens. Lógico, sinalize os spoilers aqui pra não pegar ninguém de surpresa. Espero vocês nos próximos vídeos. Não se esquece de me seguir nas redes sociais e compre os livros com os links do Kabuki TV, na Amazon, no Submarino, nas Americanas, ok? Não se esquece de me seguir na Twitch e no Discord, em todas as redes sociais eu tô por lá. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Big beijo pra vocês e até lá. Tchau!